Gente, há pessoas que escutam, mas não conseguem entender o que os outros falam. Tem gente que não consegue ouvir, por exemplo, televisão, quando alguém liga, né, pelo telefone. Tem também aquelas pessoas assim que reclamam de zumbidos nos ouvidos. E por conta desses problemas de audição, muitos ficam tristes e até deixam de participar, por exemplo, de reuniões sociais, festas, coisas da família, dos amigos, né? Bom, esses são exemplos de pessoas que precisam utilizar aparelhos auditivos. Então, quando é necessário usar aparelho auditivo? Hoje nós vamos conversar aqui com a doutora Cíntia Fadini. Ela é fonoaudióloga clínica e especialista em processamento auditivo, que é aquela avaliação e tratamentos também, né? Com experiência, inclusive, na área da audição e da aprendizagem. Doutora Cíntia, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. É um prazer falar com vocês sobre a audição e como a gente amenizar os transtornos da audição. Pois é, doutora. Hoje nós temos muitas tecnologias e o primeiro passo seria realmente detectar se tem a presença de uma perda auditiva. Pois é, doutora. Primeiramente, exatamente isso. Quais são os principais fatores, né, que levam à perda da audição? Nós temos dois tipos de perdas auditivas. A principal é uma perda neurosensorial e temos também uma perda de condução. A perda neurosensorial é quando eu acometo células dentro do meu sistema auditivo e elas já não trabalham mais, elas já sofreram uma lesão e isso desencadeia uma perda auditiva permanente. Eu tenho a perda de condução, que algo impede o som de passar. Pode ser o acúmulo de cera, algo que está nesse meu conduto auditivo e o som não passa tão bem. A perda neurosensorial eu consigo tratá-la na maioria das vezes por meio de aparelhos auditivos. Uhum. A de condução, precisamos saber qual é a causa e aí o tratamento poderia ser medicamentoso, poderia ser cirúrgico e também o aparelho auditivo. E quando que é recomendado o uso do aparelho auditivo? Quando o paciente ele passa por uma avaliação clínica da audição, ele realiza os exames e por meio desses exames a gente consegue observar se é uma perda neurosensorial ou de condução e se o tratamento realmente foi por meio do aparelho auditivo. Uhum. O uso desse aparelho, ele tem algum efeito colateral, por exemplo, algum zumbido que a pessoa fique? Pelo contrário, o aparelho auditivo ele trata do zumbido. O zumbido, ele é o primeiro sinal da perda auditiva, na maioria das vezes. O cérebro deixa de ouvir o som e para compensar esse som ele faz o zumbido. Uhum. Então nós temos nos aparelhos o tratamento para o zumbido. O fato da gente oferecer ao sistema todos os sons, o cérebro já começa a se reconectar e diminuir o zumbido. Se isso não for necessário, dentro dos aparelhos a gente provoca alguns sons que são comprovados cientificamente que o cérebro deixa de prestar atenção no zumbido. E assim você consegue um tratamento para o zumbido. Uhum. Então, pelo que a gente imagina, pelo contrário, os aparelhos hoje, eles amenizam e tratam do cérebro e de muitas funções auditivas. Como que é feito o exame da perda auditiva e para uso de aparelho? Sim, é um tratamento conjunto entre o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. O médico ele fará uma avaliação clínica, vai levantar as etiologias, saber de onde vem essa perda auditiva, e o fonoaudiólogo fará os exames para complementar e saber qual é o tipo, qual é o grau da perda auditiva e, se necessário, o acompanhamento do aparelho auditivo, quem faz é o fonoaudiólogo. Uhum. Quais são assim, as principais queixas comuns, as mais comuns, né, que as pessoas apresentam ao procurar um profissional? As principais: zumbido, dificuldade em entender o que as pessoas falam no telefone, dificuldade em assistir à televisão. As pessoas acabam ficando mais retraídas porque não conseguem conversar mais no meio em que elas viviam. Uhum. E isso vai acentuando. Quanto mais
tempo eu vou deixando de tratar, pior vai ficando essas queixas. Uhum. Eu tenho uma tia, doutora, que ela sempre falou assim, olha, em ouvido não se mexe, a gente não pode mexer no ouvido, não pode limpar, não sei, e a gente sabe que realmente tem muita gente que usa o cotonete, né, para usar, não é cotonete, são os hastes flexíveis, né, e que na verdade o ideal para fazer limpeza é procurar um especialista para fazer costuma dizer, lavagem, né, do ouvido, seria melhor, o correto, né? Exato. Sim, muito sábia a sua tia. O nosso sistema auditivo, ele é feito justamente para se reorganizar sozinho. A cera, ela não é sujeira, ela não é nada que tenha que a gente descartar e limpá-la. Ela é o nosso lubrificante natural da orelha. Então, quanto mais a gente mexe, mais o organismo se desorganiza e mais produção de cera eu tenho. Então, realmente, caso você tenha uma produção mais excessiva, você pode fazer a limpeza, mas com uma toalha, usando o seu dedo indicador. É exatamente até onde a gente pode entrar no nosso sistema. Cotonete, outros meios acabam entrando muito na orelha e provocando esse desequilíbrio. Aí eu acabo produzindo mais cera ainda. Uhum. Gente, hoje nós estamos conversando aqui com a doutora Cíntia, a Cíntia Fadini, ela é fonoaudióloga, clínica e especialista em processamento auditivo. Doutora, outra coisa, a pessoa precisa usar o aparelho, aquela coisa toda, né? Qual a maneira correta de utilizar um aparelho auditivo? Colocou, Sim. Fica o dia inteiro, o tempo todo, como é que é? O tempo todo. O principal é esse paciente estar amparado por um fonoaudiólogo. Então, quando você adquire um aparelho auditivo, você adquire um tratamento. Esse paciente, ele ficará aos cuidados deste fonoaudiólogo para que o fonoaudiólogo o auxilie na melhor adaptação possível. É feito monitoramento para que o paciente consiga ouvir bem, entender bem as pessoas. O aparelho, ele é usado o tempo todo, ele só vai ser retirado para tomar banho e para dormir. Fora isso, ele passa a fazer parte do organismo, como se fosse o óculos. Então, a gente precisa do aparelho para que o sistema receba toda a informação auditiva. Uhum. E quais são os principais erros de quem usa aparelho? O não uso. Eu tenho alguns pacientes que acabam não tendo esse acompanhamento e eles deixam de usar porque em algum momento ele se sentiu desconfortável com algum som. Ainda nós precisamos manter fora da água, não tomar banho com os aparelhos. Então, são vários fatores que no acompanhamento você consegue amenizar e o paciente usar tranquilamente o aparelho. Muito bem. Outra coisa, a manutenção, regulagem tem que ser feita de período em período, né, doutora? Exatamente. São feitas consultas periódicas para avaliar, porque o nosso sistema, ele vai modificando, a gente precisa ver se a audição mantém, se não há nenhuma perda, porque se aumentar qualquer tipo de perda que mude, a gente precisa reprogramando os aparelhos. Uhum. Muito bem. Doutora Cíntia, alguma coisa que a gente não falou aqui, que a senhora gostaria de comentar, de passar como dica para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade, tá? Com certeza. Eu acho que o mais interessante é o diagnóstico precoce. Os pacientes, eles esperam muito para daí buscar uma atenção, um atendimento especializado. E quando a gente intervém precocemente, zumbido desaparece, qualidade de vida fica muito melhor. Então, não deixar piorar tanto a audição, porque quando a gente deixa de ouvir, por mais que seja uma perda leve, o nosso cérebro deixa de ser estimulado. E essa estimulação a gente precisa resgatar, para que o paciente sempre tenha uma qualidade auditiva. Muito bem, doutora Cíntia, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Alô Doutor. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Eu tenho uma página no Facebook, Cíntia Fonoaudióloga. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que vai ser um prazer falar com vocês. Muito bem, nosso Alô Doutor de hoje, conversando com a doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, clínica e especialista em processamento auditivo, com experiência na área de audição e também da aprendizagem.
Obrigado por sua participação mais uma vez, doutora, e sempre mostra sempre solícita, sempre que a gente precisar, nós vamos ligar novamente para a senhora, viu? Isso, por favor. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom, a gente continua tocando mais música aqui no nosso Tarde Total e amanhã, você já sabe, tem mais Alô Doutor.